Imagine caminhar por uma savana há milhares de anos e encontrar cara a cara um animal maior que um urso, com garras do tamanho de espadas, mas com um olhar tranquilo, quase pacífico. Hoje, vamos viajar no tempo para conhecer a lendária preguiça gigante, um verdadeiro titã da pré-história. A preguiça gigante pertence ao gênero Megatherium, que em grego significa grande fera. Esses animais viveram durante o período Quaternário, mais precisamente no Pleistoceno, entre aproximadamente 2 milhões e 10 mil anos atrás. Durante esse tempo, a Terra passava por ciclos intensos de eras glaciais, e o mundo era habitado por criaturas incríveis, como mamutes, tigres dente de sabre e o nosso personagem de hoje. Apesar de ter o nome preguiça, o Megatherium era bem diferente das preguiças que conhecemos atualmente. Ele fazia parte da superordem Xenarthra, que inclui tatus, tamanduás e as preguiças modernas. Mas era uma criatura terrestre, colossal e com um comportamento único. Era uma relíquia viva da megafauna sul-americana, um exemplo fascinante de adaptação e gigantismo. O Megatherium americanum, a espécie mais conhecida, podia atingir até 6 metros de comprimento e pesar entre 4 e 5 toneladas. Suas patas dianteiras tinham garras curvas e afiadas que chegavam a 30 centímetros de comprimento. Essas garras não eram usadas para caça, afinal, ele era um herbívoro, mas sim para agarrar galhos, se defender e até cavar o solo. Seu corpo era coberto por pelos grossos, e sua estrutura óssea era extremamente robusta, com vértebras reforçadas e uma cauda musculosa que funcionava como um terceiro apoio quando ele se erguia sobre as patas traseiras. Mesmo com esse tamanho todo, acredita-se que a preguiça gigante era um animal lento e pacífico. Sua dieta era composta principalmente de folhas, ramos, raízes e até frutas. Algumas teorias sugerem que ela podia derrubar arbustos inteiros para se alimentar. Sua habilidade de se levantar sobre 2 patas a permitia alcançar vegetação mais alta, comportando-se de forma semelhante a um gorila, ou até mesmo a um dinossauro herbívoro como o iguanodonte. A preguiça gigante era encontrada principalmente na América do Sul, com fósseis descobertos na Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai e no Brasil, especialmente em regiões como Minas Gerais e Bahia. Ela habitava áreas de savana aberta, florestas e regiões de clima mais frio e seco, típicas do final da última era glacial. Sua presença era essencial para o equilíbrio do ecossistema, agindo como um modelador da vegetação e provavelmente ajudando na dispersão de sementes. O primeiro fóssil de Megatherium foi encontrado em 1788, na Argentina, e enviado à Espanha, onde foi estudado por Georges Cuvier, um dos fundadores da paleontologia. Cuvier percebeu que se tratava de uma espécie extinta e completamente diferente de tudo o que havia sido descrito até então. Essa descoberta ajudou a consolidar a ideia de que espécies podiam desaparecer ao longo do tempo, algo revolucionário para a ciência da época. Há fortes evidências de que a preguiça gigante conviveu com seres humanos. Pinturas rupestres encontradas em cavernas na América do Sul parecem retratar criaturas com características semelhantes às dela. Além disso, alguns fósseis apresentam marcas de corte feitas por ferramentas de pedra, indicando que esses animais foram caçados. A relação entre os primeiros caçadores-coletores e a megafauna pode ter desempenhado um papel importante na extinção dessas espécies. A extinção do Megatherium ocorreu há cerca de 10 mil anos, no final da última era glacial. Existem várias hipóteses sobre as causas de seu desaparecimento. As 2 principais são as mudanças climáticas e a ação humana. Com o fim da Era do Gelo, os ambientes mudaram drasticamente.
O clima ficou mais quente e úmido, as florestas se expandiram e as pradarias, habitat preferido da preguiça gigante, diminuíram. Ao mesmo tempo, populações humanas se expandiam pela América do Sul, utilizando técnicas de caça cada vez mais sofisticadas. A combinação desses fatores pode ter selado o destino do Megatherium. Mas nem todas as preguiças gigantes desapareceram tão cedo. Em ilhas do Caribe, existiram preguiças de tamanho médio que sobreviveram até cerca de 4.000 anos atrás, um período em que as pirâmides do Egito já estavam sendo construídas. Isso mostra como o isolamento geográfico pode preservar espécies por muito mais tempo. Algumas curiosidades fascinantes sobre a preguiça gigante incluem sua capacidade de cavar tocas enormes com túneis que poderiam chegar a dezenas de metros de extensão. Alguns paleontólogos acreditam que esses túneis fósseis encontrados no Brasil e no Uruguai, chamados de paleotocas, podem ter sido escavados por grandes preguiças ou seus parentes próximos. Além disso, estudos modernos de DNA extraído de ossos fossilizados mostram ligações genéticas com preguiças modernas, ajudando a entender melhor a evolução do grupo. A preguiça gigante também inspirou mitos e lendas de povos indígenas. Em algumas culturas sul-americanas, há histórias de criaturas enormes que viviam nas matas e cavavam buracos gigantes, o que pode ter origem em encontros com fósseis ou na memória ancestral desses animais. Estudar o Megatherium é mais do que olhar para o passado. É uma maneira de entender como o clima, o ambiente e a atividade humana moldam a vida na Terra. Também nos mostra o quão frágeis são até mesmo os maiores seres vivos, diante de mudanças rápidas em seus ecossistemas. Hoje, a preguiça gigante vive apenas na memória da ciência, em fósseis guardados em museus e em reconstituições artísticas. Mas seu legado continua, despertando fascínio em cientistas, estudantes e curiosos por todo o mundo. É um lembrete de que já caminhamos lado a lado com criaturas que mais parecem saídas de contos de fantasia, e que o mundo natural guarda histórias incríveis, muitas delas ainda esperando para serem descobertas. Gostou de conhecer essa criatura incrível? Então compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário dizendo qual megafauna você gostaria de ver no próximo episódio e siga o canal para mais viagens no tempo com os animais mais impressionantes da pré-história. Imagine caminhar por uma savana há milhares de anos e encontrar cara a cara um animal maior que um urso, com garras do tamanho de espadas, mas com um olhar tranquilo, quase pacífico. Hoje, vamos viajar no tempo para conhecer a lendária preguiça gigante, um verdadeiro titã da pré-história. A preguiça gigante pertence ao gênero Megatherium, que em grego significa grande fera. Esses animais viveram durante o período Quaternário, mais precisamente no Pleistoceno, entre aproximadamente 2 milhões e 10 mil anos atrás. Durante esse tempo, a Terra passava por ciclos intensos de eras glaciais, e o mundo era habitado por criaturas incríveis, como mamutes, tigres dente de sabre e o nosso personagem de hoje. Apesar de ter o nome preguiça, o Megatherium era bem diferente das preguiças que conhecemos atualmente. Ele fazia parte da superordem Xenarthra, que inclui tatus, tamanduás e as preguiças modernas. Mas era uma criatura terrestre, colossal e com um comportamento único. Era uma relíquia viva da megafauna sul-americana, um exemplo fascinante de adaptação e gigantismo. O Megatherium americanum, a espécie mais conhecida, podia atingir até 6 metros de comprimento e pesar entre 4 e 5 toneladas. Suas patas dianteiras tinham garras curvas e afiadas que chegavam a 30 centímetros de comprimento.
Essas garras não eram usadas para caça, afinal, ele era um herbívoro, mas sim para agarrar galhos, se defender e até cavar o solo. Seu corpo era coberto por pelos grossos, e sua estrutura óssea era extremamente robusta, com vértebras reforçadas e uma cauda musculosa que funcionava como um terceiro apoio quando ele se erguia sobre as patas traseiras. Mesmo com esse tamanho todo, acredita-se que a preguiça gigante era um animal lento e pacífico. Sua dieta era composta principalmente de folhas, ramos, raízes e até frutas. Algumas teorias sugerem que ela podia derrubar arbustos inteiros para se alimentar. Sua habilidade de se levantar sobre duas patas a permitia alcançar vegetação mais alta, comportando-se de forma semelhante a um gorila, ou até mesmo a um dinossauro herbívoro como o iguanodonte. A preguiça gigante era encontrada principalmente na América do Sul, com fósseis descobertos na Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai e no Brasil, especialmente em regiões como Minas Gerais e Bahia. Ela habitava áreas de savana aberta, florestas e regiões de clima mais frio e seco, típicas do final da última era glacial. Sua presença era essencial para o equilíbrio do ecossistema, agindo como um modelador da vegetação e, provavelmente, ajudando na dispersão de sementes. O primeiro fóssil de Megatherium foi encontrado em 1788, na Argentina, e enviado à Espanha, onde foi estudado por Georges Cuvier, um dos fundadores da paleontologia. Cuvier percebeu que se tratava de uma espécie extinta e completamente diferente de tudo o que havia sido descrito até então. Essa descoberta ajudou a consolidar a ideia de que espécies podiam desaparecer ao longo do tempo, algo revolucionário para a ciência da época. Há fortes evidências de que a preguiça gigante conviveu com seres humanos. Pinturas rupestres encontradas em cavernas na América do Sul parecem retratar criaturas com características semelhantes às dela. Além disso, alguns fósseis apresentam marcas de corte feitas por ferramentas de pedra, indicando que esses animais foram caçados. A relação entre os primeiros caçadores-coletores e a megafauna pode ter desempenhado um papel importante na extinção dessas espécies. A extinção do Megatherium ocorreu há cerca de 10.000 anos, no final da última era glacial. Existem várias hipóteses sobre as causas de seu desaparecimento. As duas principais são as mudanças climáticas e a ação humana. Com o fim da Era do Gelo, os ambientes mudaram drasticamente. O clima ficou mais quente e úmido, as florestas se expandiram e as pradarias, habitat preferido da preguiça gigante, diminuíram. Ao mesmo tempo, populações humanas se expandiam pela América do Sul, utilizando técnicas de caça cada vez mais sofisticadas. A combinação desses fatores pode ter selado o destino do Megatherium. Mas nem todas as preguiças gigantes desapareceram tão cedo. Em ilhas do Caribe, existiram preguiças de tamanho médio que sobreviveram até cerca de 4.000 anos atrás, um período em que as pirâmides do Egito já estavam sendo construídas. Isso mostra como o isolamento geográfico pode preservar espécies por muito mais tempo. Algumas curiosidades fascinantes sobre a preguiça gigante incluem sua capacidade de cavar tocas enormes com túneis que poderiam chegar a dezenas de metros de extensão. Alguns paleontólogos acreditam que esses túneis fósseis encontrados no Brasil e no Uruguai, chamados de paleotocas, podem ter sido escavados por grandes preguiças ou seus parentes próximos. Além disso, estudos modernos de DNA extraído de ossos fossilizados mostram ligações genéticas com preguiças modernas, ajudando a entender melhor a evolução do grupo. A preguiça gigante também inspirou mitos e lendas de povos indígenas. Em algumas culturas sul-americanas, há histórias de criaturas enormes que viviam nas matas e cavavam buracos gigantes.
o que pode ter origem em encontros com fósseis ou na memória ancestral desses animais. Estudar o Megatherium é mais do que olhar para o passado. É uma maneira de entender como o clima, o ambiente e a atividade humana moldam a vida na Terra. Também nos mostra o quão frágeis são até mesmo os maiores seres vivos, diante de mudanças rápidas em seus ecossistemas. Hoje, a preguiça gigante vive apenas na memória da ciência, em fósseis guardados em museus e em reconstituições artísticas. Mas seu legado continua, despertando fascínio em cientistas, estudantes e curiosos por todo o mundo. É um lembrete de que já caminhamos lado a lado com criaturas que mais parecem saídas de contos de fantasia, e que o mundo natural guarda histórias incríveis, muitas delas ainda esperando para serem descobertas. Gostou de conhecer essa criatura incrível? Então compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário dizendo qual megafauna você gostaria de ver no próximo episódio e siga o canal para mais viagens no tempo com os animais mais impressionantes da pré-história.